Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com o Gabay, mais um pré-jogo com o Gabay, Palmeiras contra o Grêmio, no Allianz Parque. E vamos lá, não tem muito o que dizer. Do cagão, do medroso, do fralda cheia, do borra cueca, Abel Ferreira e alguns jogadores, não todos, do time do Palmeiras. Porque contra o Grêmio, contra isso, é muito capaz que vai jogar lá em cima. Quando tem que jogar jogo grande lá em cima, intensidade, time de cagão, um técnico cagão. Bom, quanto a escalação, ninguém sabe. Pô, vocês não se assustem se ele vier com o Rafael Veiga de novo. Vocês não se assustem, porque ele não deixa o time jogar 10 jogos juntos. Ele atrapalha o time do Palmeiras hoje. Mas, vamos lá, o que eu vou torcer pro Palmeiras é óbvio. Se eu ver que é tudo contra o que eu penso, que não é o correto, eu não sou o dono do mundo, o dono da verdade, mas que eu tenho as minhas opiniões, as minhas convicções, e do que eu vejo e vi, óbvio que ele entende 300 milhões de vezes mais do que eu. Isso é óbvio. Só que o que ele está entendendo de futebol está fudendo o Palmeiras. Vide contra o Fluminense. A gente teve uma virada. O segundo gol, mérito nosso, que o nosso não. Mérito do Vitor Roque, que corre que nem um louco, que não tem jogo para ele. Porque um técnico sabe montar time atrás, um retranqueiro, que põe o Everton para pôr a bola para frente, que não acerta um lançamento. E isso é chamado de transição no futebol. O que eu vou falar para vocês? Mike praticamente fechado com o Santos. Parece que o Santos quer anunciá-lo até o começo da semana. Não sabem, tinha um impasse se ele ia no final do ano ou no final do contrato, que é o começo do ano que vem, ou agora, porque o final do ano acaba o contrato dele. Eu não sei qual foi a negociação e qual está sendo. Então, quando tiver isso exato, eu posso passar para vocês, tá? Continuando, gente. Eu tenho alguma coisa para falar só de uma parte não da política, da podridão, do mar de lama, o lixo que é esse condenado que está lá em cima. Eu já vou falar para eles. E parabenizar a atitude do Palmeiras. Eu não sei quanto pagaram para o Piquerez ficar, mas é um belo lateral, porque se o Piquerez fosse embora, você ficar com o Vanderlan, aí pedir essa presidente e esse técnico, já chamam a gente de idiota, os torcedores de idiotas, porque é um desrespeito total com o que fazem com os torcedores. Né, Leila Pereira? Se abre a boca, só sai, não preciso falar. Bom, e o Palmeiras renovou com o Piquerez até 2030. Óbvio que pode vir um time e pegar ele, mas agora está muito mais difícil pela multa rescisória e tal. Quando o jogador não quer, depois começa a ficar difícil. Ok. Só que se ele aceitou, não é só pelo dinheiro. De repente também ele viu que não ia chegar propostas como ele estava esperando. Não é assim, eu quero ir, eu vou. Vide Gustavo Scarpa. Por que o Palmeiras não vai atrás do Scarpa? Por que o Palmeiras não vai atrás do Rony? Porque a gente tem uma presidente, toda a sua corja, toda a sua equipe, é um lixo de profissionais. Profissionais, eu não estou falando pessoal. Nada profissionais, não qualificados para exercer o que exercem, os cargos que exercem. E vide Abel Ferreira, que não quer ninguém que ofusque. Os holofotes têm que ser para ele. Pessoal, Vojvoda, Marcelo Galhardo, eu esqueci do nome do técnico português que ano passado fez um belo campeonato pelo Botafogo, que foi para a Arábia, né, lá para o Oriente Médio. Arthur Jorge, não é isso? E estão aí. Caras que pensam futebol para frente. Não pensam para trás e depois transição. Caras que pensam o futebol para frente.
Eu sempre falei, o Abel Ferreira para mim é o melhor e maior técnico da história do Palmeiras. E ele fez isso não em 5 anos, em 2 anos e meio, porque os outros 2 anos e meio, se ele hoje eu faço uma pergunta para vocês, se ele chega no Palmeiras e faz o que ele está fazendo, ok, do jeito que ele está fazendo, ele não dura 2 meses no Palmeiras, 3 meses, sabendo como é a torcida, sabendo como é o Palmeiras, a pressão, blá, 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 blá. Só que ele vai viver de créditos, ele e os amiguinhos dele. O Rafael Veiga, o Everton, Mike, Marcos Rocha, Gomes. Eu não ponho o Piquerez nessa. Flaco Lopes, meu Deus do céu. Sangra meus olhos de ver o Flaco Lopes jogar bola. Sangra meus olhos de ver um Vanderlan jogar bola. Sangra. Não é possível. Micael. Marcos Rocha hoje jogando bola. Mike jogando. Sangra. Rafael Veiga. São caras multicampeões. Obrigado. Nanana. Ganharam para isso, não vamos esquecer. Ótimos profissionais. Ciclos. Começo, meio e fim. Queria fazer um comentário. Matéria da UOL, tá? Porque eu que brigo por educação, conhecimento, cultura, estudo, ler livros, filmes que acrescentem na nossa vida, que a gente possa formar opiniões, isso e aquilo. Matéria da UOL. Eu sou judeu, eu apoio Israel totalmente, eu não apoio essas mentiras, caras despreparados dessa UOL, não qualificados, vou falar por quê, e nós temos um bandido, um condenado, um presidiário, que simplesmente tomou uma decisão. Matéria da UOL. Governo Lula retira Brasil de Aliança Mundial em memória do Holocausto. Se esse idiota, eu não chamo de animal, porque se eu chamar ele de animal, eu estou ofendendo os animais. Essa escória da humanidade, que é ele, toda a ramificação, STJ, bom, é o Brasil, um país predominantemente ignorante, tem as suas cabeças sensacionais, brilhantes, pena que são as minoria da minoria da minoria, 2%, 1%. Se ele acha que ele nem sabe o que é o Holocausto, pela ignorância, por um cara que nunca abriu um livro. Ele não tem ideia do que ele está fazendo e tal. A única coisa que ele está fazendo, aos esquerdistas, eu não sou direitista, para mim, tanto Bolsonaro como Lula, para mim, tem que apodrecer na cadeia. Porque ele é presidiário, ele é condenado, ele é bandido. Não sou eu que digo, tá aí. Tá, a gente só sabe como foi limpa a ficha dele, quer dizer, limpa. Não preciso falar do próprio, se pegar o STJ, não posso falar tudo o que eu penso, mas tudo bem. Ele já afastou o Brasil da onde ele não podia afastar. Das potências mundiais que querem o desenvolvimento, que pensam em desenvolvimento, não é só dinheiro, em todos os sentidos. É um cara que, tá ótimo, aí seus ignorantes, povo brasileiro que merece o que tem, não são todos, óbvio, vocês tem razão, vocês têm que fazer aliança com Venezuela, com Equador, com Cuba, com o Irã, com Gaza, com os terroristas, o Hamas, que nós vamos falar agora. É isso que vocês têm. Pega a família de vocês, vão morar lá. Porra, eles vão dar visto para vocês fácil. Vão morar, por que vocês não vão? Vocês não cuidam, não é do Brasil, vocês não cuidam da cozinha de vocês. Vocês estão preocupados. Olha o nome que o Brasil está no mundo, não é Israel só. Aí vem um idiota, tal de Sakamoto. Israel mata crianças de fome em Gaza enquanto o mundo evade o nome do crime. O escória da humanidade. Se você não percebeu, e você não sabe, porque eu acho que você nunca nem sabe onde é Israel, qual continente fica, você é tão ignorante
que você não sabe que Israel manda suprimentos, e o Hamas, no meio do caminho, rouba tudo. Esses são os caras que você, seu idiota, defende. Pega você, eu não sei se você tem família, filho, leva todo mundo para Gaza. Em algum momento, seu idiota, você comentou do 7 de outubro, que ainda tem dezenas de sequestrados lá? Você comentou das famílias que estão destroçadas, seu idiota? Eu não vou falar mais do que eu penso de você, porque para mim você é o lixo, você é uma escória da humanidade, você não é animal. Se eu chamar você de animal, eu estou ofendendo os animais. Editorial da Folha: morticínio em Gaza precisa ser interrompido. Vocês falaram dos sequestrados? Quando aconteceu o 7 de outubro, vocês puseram uma nota de rodapé? É isso que é um país predominantemente ignorante. E tem, por serem ignorantes, um povo ignorante vai lá e acredita. Para mim, o Brasil tem solução, duas formas de ter solução, de se solucionar o problema do Brasil. Uma é a educação, que eu sempre briguei por ela, a segunda eu não posso falar. Mas enfim, rapaziada, ótimo sábado a todos. Bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like e ative as notificações. Não custa um centavo, 3 segundos o tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like e ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal, valeu? Ótimo sábado a todos em família. Agradeço.